Comunismo sempre falha, e falha até naquilo que é sua promessa central: deixar os pobres mais ricos expropriando o dinheiro dos ricos. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um paper escrito por uma equipe de pesquisadores ingleses e chineses chamado Persistência através de Revoluções está dando muito o que falar. Nessa semana, o paper recebeu destaque na The Economist, uma importante revista econômica americana, em um artigo que sumariza os resultados do paper. 70 anos após a Revolução Comunista na China, os descendentes dos antigos ricos, da classe privilegiada, dos burgueses de antes de 1949, que os comunistas decidiram perseguir, são hoje novamente a maior parte da elite rica chinesa, ou seja, o materialismo histórico da base do comunismo se prova mais uma vez falso. Mas vamos avaliar o resultado do ponto de vista ideológico mais adiante. Antes, vamos entender exatamente o que aconteceu. Como é de conhecimento de todos, a China, em 1949, passou por uma revolução comunista. Como é padrão nessas revoluções marxistas, todas as propriedades dos mais ricos foram confiscadas e distribuídas para os mais pobres. A propriedade da terra é um sistema de exploração feudal e a classe dos donos de terra deve ser abolida. Está na Constituição chinesa isso. Essa é a essência do chamado materialismo histórico, que na visão do Marx e dos comunistas garantia que os ricos ficariam cada vez mais ricos sempre e os pobres cada vez mais pobres. A questão é que as pessoas que eram ricas não eram ricas por capacidade, esforço ou qualquer característica das pessoas em si, mas apenas porque, historicamente, eram proprietários dos meios de produção, herdavam esses meios da família e, portanto, isso garantia que os pobres sempre continuariam pobres porque eles não herdaram nada de ninguém. Um dos objetivos da Revolução Comunista é justamente acabar com esse ciclo derivado do materialismo histórico, tirar os meios de produção da classe burguesa e distribuir pelo povo. Na visão marxista, isso seria suficiente para acabar com essa vantagem injusta de uma classe que existe apenas devido a fatores históricos. E exatamente isso foi feito na China. Todos os grandes proprietários de terra tiveram suas propriedades confiscadas e distribuídas para pequenos agricultores. Muitas famílias de proprietários foram, de fato, totalmente exterminadas pelos guardas revolucionários. Outras tantas continuaram vivas, porém agora na miséria junto com o resto do povo. Algumas vezes sendo obrigadas a trabalhar como meros servos em propriedades governamentais que antes eram propriedades delas próprias. Com isso, como era de se esperar, essas famílias passaram por um período bastante ruim e se tornaram mais pobres que a média dos chineses. A nova classe rica da China, então, que nunca foi prevista por Marx, mas que surgiu em todas as revoluções comunistas reais, foram os burocratas estatais. Como o Estado agora é proprietário de praticamente tudo, de todos os meios de produção, ele decide quem vai fazer o que com o que, não tem dúvida de que o burocrata que está no Estado acaba enriquecendo. A nomenclatura soviética, o Partido Comunista Chinês, todos os membros abastados do governo enriquecem rapidamente no comunismo. E esses se tornam os novos ricos na geração seguinte à Revolução. Mas o estudo mostra um fenômeno curioso. Essa é a novidade que ninguém esperava. Embora a geração seguinte tenha, de fato, sido prejudicada pela Revolução Comunista, a próxima geração, ou seja, os netos dos proprietários de terra que tiveram suas terras confiscadas em 1949 durante a Revolução Comunista, lógico, netos daquelas famílias que sobreviveram ao processo, hoje são mais ricos que a média da população chinesa. Muitos fazem parte do Estado chinês, outros se dedicaram a iniciativas privadas, e independente do caminho escolhido, estão melhores na escala de riqueza do que o chinês médio. É verdade que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres diminuiu até aqui com a Revolução Comunista. Era de 19% na China antes da Revolução. Chegou a valores bem próximos de zero, mas agora é de 12% novamente e está crescendo. Ainda assim, é uma diferença relativamente pequena, principalmente se você considerar toda a violência, absurdo e mortes que foram necessárias para isso.
Isso, antes de mais nada, prova de forma inequívoca o erro do materialismo histórico. Porque se as pessoas que são ricas apenas devido ao histórico de propriedade da família, não haveria nenhuma explicação para esse efeito. Mas vamos combinar, todo mundo já sabe que o materialismo histórico é uma besteira. Está cheio de pessoas por aí que nasceram num berço de ouro e destroem a fortuna da família. Tem até um ditado lá de onde eu venho: avô rico, pai remediado, neto pobre. Da mesma forma, existem várias pessoas que nasceram na pobreza e acumularam fortunas durante sua vida. Socialistas gostam de dizer que isso é um mínimo, uma exceção à regra. Mas o fato é que quanto mais capitalista for o país, quanto mais livre for o mercado, maior a fração das pessoas ricas que são ricas por seus próprios méritos, não por fortunas herdadas. Em países muito socialistas, como o Brasil, onde até empregar uma pessoa é uma atividade de risco, existe uma tendência mesmo da maior parte dos ricos ser herdeiros de ricos. Mas nos Estados Unidos, uma fração quase completa das maiores fortunas são self-made. E várias fortunas do século passado hoje são tão diluídas que sequer mais têm justificativa. Então já sabíamos disso, materialismo histórico é uma besteira. Mas se não é o materialismo histórico, qual é a característica dessas famílias chinesas que as tornaram ricas antes e mesmo depois que perderam tudo, em apenas 2 gerações já recuperaram um bom status social? Existem várias teorias. Existem sim características pessoais que podem ajudar você a ganhar mais dinheiro, a enriquecer. E não é de todo improvável que tais medidas tenham algum fundo genético. Pessoas que fazem fortuna tipicamente são inteligentes, gostam de trabalhar duro e conseguem adiar a gratificação, ganhar dinheiro e não gastar imediatamente. Mas será que tais características seriam realmente genéticas? Veja, mesmo que não sejam genéticas necessariamente, podem ser aprendidas na infância. A educação na família pode, de fato, criar valores diferenciados para as pessoas. Existe uma teoria que eu mesmo subscrevo, que se fosse possível você pegar todo o dinheiro do mundo, dividir igualmente para cada pessoa do mundo e dar a cada pessoa a exata mesma fortuna, não levaria nem 6 meses até o mundo estar novamente cheio de pessoas ricas e pobres. E mais que isso, a maior parte dos novos ricos seriam as pessoas que já eram ricas anteriormente, e a maior parte dos novos pobres seriam, de novo, os mesmos pobres que já eram pobres antes disso. Isso é o tamanho da besteira que é o materialismo histórico. É um fato observável que a maior parte das pessoas pobres que fica milionária com a loteria, por exemplo, em muito pouco tempo acaba novamente pobre. E muitos ricos já foram obrigados a recomeçar do zero e novamente conseguiram fazer fortuna. A forma de lidar com o dinheiro parece ser algo muito mais fundamental do que quanto dinheiro você tem para começar a história. Como diz Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o que faz diferença na hora de ganhar dinheiro é a sua forma de se relacionar com o dinheiro. Isso é normalmente ensinado pelos pais. Pais ricos que ensinam truques para seus filhos tendem a tornar seus filhos também ricos. E o segredo não é tão surpreendente assim, embora seja difícil de seguir. A parte mais difícil é, como eu disse, evitar a gratificação imediata. Ganhar dinheiro e rapidamente correr para gastá-lo é uma tendência da maior parte das pessoas. E isso não é uma boa ação para quem pretende fazer fortuna. Porém, o que aponta o paper em questão é que faz mais diferença que eventuais padrões de comportamento e até de riqueza passada é a rede de contatos das pessoas. As famílias ricas chinesas que perderam tudo com a Revolução Comunista não perderam o contato umas com as outras e mantiveram-se dispostas a ajudar umas às outras até pelas privações comuns passadas. Isso é um outro padrão importante. O grande segredo de quem é rico muitas vezes nem é a herança do pai, nem é a própria capacidade de fazer dinheiro. É muitas vezes meramente ter amigos ricos que confiam em você. E esse é o ponto que eu sempre estresso nesses vídeos. Riqueza não é tesouro. Se você achar um baú de ouro no seu quintal ou ganhar na loteria, você pode ficar bem de vida por um tempo. Rico mesmo, durante um tempo. Mas os prospectos de longo prazo não são bons. A maior parte dos milionários de loteria volta à pobreza em alguns anos. O que faz riqueza são contatos. É conhecer muita gente e estabelecer contatos fortes e confiáveis. Honrar promessas, honrar contratos. Não enganar, não buscar negócios que são bons só para um lado. Muita gente menospreza esse valor da conexão humana, mas
mas é ele a maior riqueza que temos. Como mostra o estudo sobre a riqueza chinesa, bons contatos duram gerações e garantem muito mais a riqueza da sua descendência do que alguma herança que você tenha eventualmente deixado. E quanto ao comunismo, bem, já sabíamos que era uma piada antes, só ficou ainda mais claro o absurdo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Ancap Z, escrito e narrado por Peter Turguniev.